Olá, nono ano, tudo bem? E aí, todos bem? Espero que sim. Então, hoje nós vamos retomar a correção do capítulo 24 sobre tigres asiáticos. Só que hoje nós vamos para os exercícios contextualizados, né? Então, vamos para essa parte múltipla escolha. É bom a gente rever bem essa parte. Então, o número 1, ele coloca pra gente: apesar das críticas, nos últimos tempos, alguns países superaram o subdesenvolvimento. São os NIC, novos países industrializados, também conhecidos como tigres asiáticos. São eles. Vamos lá. A. China, Coreia do Norte, Hong Kong e Singapura. Não. Depois nós vemos B. Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Sim. Né? Então, a gente já destaca aqui a letra B como o nosso gabarito. Né? Então, a gente tem aqui os 4 países que compõem esses novos países industrializados que a gente também conhece aí como tigres asiáticos. Tá bom? 7. Os chamados tigres asiáticos são pequenos países industrializados do Extremo Oriente, exportadores de produtos eletrônicos e brinquedos que atingiram elevados níveis de industrialização na segunda metade do século XX. Um fator econômico que favoreceu o desenvolvimento alcançado por esses países é, vamos lá, letra C, o fato de as economias serem voltadas fundamentalmente para o mercado externo, tá? Então, vamos lembrar que até a característica desses países é justamente a industrialização para exportação. Então, a ideia realmente, né, eles se industrializaram para exportar. Então, a ideia era realmente atrair, né, essa tecnologia estrangeira para poder fazer esse investimento, né? Então, a gente tem realmente um foco no mercado externo e não no interno. E aí, próximo exercício, número 8. Com base nos conhecimentos sobre os países denominados tigres asiáticos, considere as afirmativas a seguir. Primeiro, a denominação tigres asiáticos refere-se ao modo agressivo com que esses países protegem suas economias dos investimentos. Não, eles não protegem, né, de investimento. Muito pelo contrário, eles atraem realmente investimentos, principalmente estrangeiros. Nós sabemos aí que os principais países a investir realmente foram Estados Unidos e Estados Unidos, né, os principais. Porém, nós temos realmente um movimento de atração de investimentos, não de proteção, né, não fazer com que eles recebam investimentos. 2. Os tigres asiáticos fecharam as relações econômicas exteriores e optaram por relacionar os meios de produção de bens e serviços? Não, né? Muito pelo contrário, nós vimos na questão anterior que foi realmente o que? Uma abertura com a relação no mercado externo. Então, a ideia era realmente exportação, então não. 3. O modelo econômico adotado pelos tigres asiáticos é essencialmente exportador, com uma política de baixos impostos e investimentos em tecnologia e educação? Perfeito. 4. Hong Kong, Singapura, Coreia do Sul e Taiwan têm em comum o acelerado desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico, apresentado a partir da segunda metade do século XX? Correto, né? Então, só sobrou realmente aqui assinale a alternativa correta. Então, sobrou pra gente nada mais, nada menos que a letra C, que é realmente aqui número 3 e número 4 são corretas. Né? Então, fechamos aqui o nosso gabarito. Tá? Seguindo. 9. Na distribuição da indústria no mundo, além dos fatores históricos políticos, há os chamados fatores locacionais, ou seja, aqueles que a localização oferece.
No caso dos tigres asiáticos, os fatores locacionais mais importantes são: letra A existência de mão de obra qualificada e extensa rede de comunicações, né? Então, oferecer a mão de obra qualificada para essas empresas investirem na região, se instalarem na região, e a ampla rede de comunicações, né, que atraiu as fábricas para essa região, porque dali o produto já vai direto para o país a ser exportado, né, e o lucro vai para o seu país sede. Então a gente tem realmente aqui essa questão das comunicações na estratégia de redistribuição aí das indústrias para essas áreas. E por fim, vamos para o número 10. No 10, ele diz: refere-se à industrialização dos tigres asiáticos. Número 1. Uma série de vantagens ligadas a fatores como a presença de mão de obra barata foi considerada pelos grupos industriais americanos e japoneses para se instalarem nos tigres asiáticos? Correto, né? Então, é um fator locacional realmente que atraiu esses investimentos, como eu já pontuei para vocês, americanos e japoneses, né? 2. Após o desenvolvimento industrial dos tigres asiáticos, os salários se elevaram a níveis superiores à inflação e, com isso, elevou-se o poder aquisitivo da população. Correto, né? Porque mão de obra qualificada, então possibilita realmente cargos com essas empresas, né? Cargos mais bem pagos. Então a gente teve realmente, como é que eu vou dizer, uma melhora no padrão aquisitivo, né? No padrão de vida aí das pessoas por conta de maiores salários, tá bom? 3. Para facilitar a colocação da produção no mercado internacional, tornou-se como estratégia a implantação de uma produção industrial muito homogênea para esse grupo de países. Não, gente, nada homogêneo, tá bom? Então a gente tem aí uma produção bem diversificada, então não pode ser. Então só sobrou número 1 e número 2 como corretos, e aí o nosso gabarito não pode ser diferente da letra B, se apenas as afirmações 1 e 2 estiverem corretas. Tranquilo? Professora, acabou? Não acabou. Para fechar, vamos aos exercícios de aprofundamento. Lembrando que o número 11 ele traz ali uma tabelinha para gente, né? A tabelinha não, com um texto. E ele pede no final para a gente escrever as diferenças entre o modelo de industrialização adotado pelos países latino-americanos e o modelo pelos países dos tigres asiáticos. A diferença é simples. Os latino-americanos, quando eles iniciaram a industrialização, eles visavam a substituição da importação. A ideia era produzir para deixar de consumir, né? Assim, melhor, diminuir a importação, tá? Então, eles queriam diminuir a quantidade de compra e aumentar a venda, né? Então, essa foi a essência da industrialização latino-americana. Já nos tigres asiáticos, muito pelo contrário, eles não visaram o abastecimento do mercado interno, e sim do externo. Então, era produzir para vender e não produzir para consumir, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre a industrialização, o modelo de industrialização adotado por esses dois grupos de países. 12. Ele coloca ali, né, como observado ao longo do estudo desse capítulo, o IDH da maioria... Desculpa, gente. Desculpa, engasguei. Retornando. 12. Como observado ao longo do estudo desse capítulo, o IDH da maioria dos tigres e novos tigres asiáticos é considerado elevado. Considerando o seu conhecimento sobre esse indicador e as características dos países estudados, o que explica o bom desenvolvimento humano desses países, né? Então, a resposta está aqui assim. O IDH é um índice que considera... Bem, está explicando aqui o que é o IDH, né? Então, a base é pelo seguinte: o IDH ele vai considerar 3 fatores, lembra? A renda, ele vai considerar
taxa de escolaridade e também a longevidade, né? Mas aí, como a gente fala dos tigres asiáticos, a gente está falando de uma crescente renda, né? Que assim, realmente a renda dessas pessoas cresceu bastante, né? A oferta de emprego aumentou, até mesmo, como eu comentei, a questão de cargos que paguem um pouco melhor, né? Então a gente tem mais dinheiro realmente circulando para essa população, e a gente tem a questão de ter uma mão de obra qualificada. Então o governo ele acabou investindo e investe realmente na formação de mão de obra. Então investe realmente em escolas, em formação, nessa parte acadêmica. Então esses dois trazem realmente o IDH para um nível mais elevado, tá bom? Então por isso que a gente tem aí realmente essa percepção desse crescimento, né, do IDH, justamente por esses fatores, tá bom? Então, agora sim, finalizamos por aqui, finalizamos o capítulo 24. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, lembrem-se, podem me consultar, tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e até a próxima!